Muito obrigado, muito obrigado. Há vários tipos de mindset, né? O estudo da doutora Carol nesse livro A Nova Psicologia do Sucesso, ela fez estudo em relação à inteligência, a questão inteligência, capacidade, competência profissional. E isso determinava a atitude, e a atitude, o comportamento do dia a dia determina a carreira profissional de uma pessoa. Mas tem outros tipos de mindset. Né? No meu caso, tinha mindset da dificuldade. Era o conceito que eu tinha em relação ao mundo. O mundo era cheio de obstáculos, cheio de dificuldades. Mas tem outros tipos de mindset, né? Crianças que passam por traumas, né? da infância, por dificuldades, por violências domésticas. Muitas vezes pensam que são castigadas porque não são boas pessoas, são boas crianças, né? Então carrega esse tipo de crença para o resto da sua vida. Tem mindset do sofredor, né, que eu digo, são pessoas que gostam de sofrer, porque creem que cada dor, cada dificuldade é uma evolução. Eu já ouvi muito isso, né? Ah, eu passei por dificuldade, mas graças a Deus, né, eu superei e evoluí. O homem não tem que passar por dificuldades, né, por dores. Existem barreiras, obstáculos, claro, né, mas não tem que passar por sofrimento. Existe mindset da consciência da culpa, né, por ato que praticou, ou seja, a consciência do pecador, da autopunição. Então tem vários tipos de mindset. Nós não vamos entrar nesse tipo de detalhe nesse vídeo, porque nós estamos passando o conceito. Depois, quando acabar essa série, talvez nós vamos falar sobre casos, né, específicos, um a um. Mas nesse momento é passar o conceito. Se você dominar o conceito, você consegue se adaptar esse conceito a qualquer situação da sua vida e solucionar o problema. Doutora Carol, então, nesse livro Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, ela disse que o que você pensa a respeito de si mesmo, né, ou seja, sua crença, sua autoimagem em relação a você, afeta profundamente a maneira como você leva a vida. Mas não é só em relação a si. O que você pensa a respeito do mundo, né, no meu caso, como eu pensava o mundo como uma coisa cheia de obstáculos, de disputa, de conflito. Eu vivia mundo de disputa, de conflito. E, claro, isso trazia dificuldade, né, etc, etc. Então, tudo isso afeta. Existe um tipo do pensamento que afeta milhares, milhões de pessoas nesse mundo. Qual é? O karma do pensamento, né? Quando está falando o que você pensa de si mesmo, está falando do karma do pensamento. O karma do pensamento é aquilo que fica gravado no subconsciente, latente no subconsciente, esperando a oportunidade. Então, isso é crença. A crença age no modo automático, como um hábito, e repete o acontecimento várias vezes, torna-se repetitivo. E aí que está o grande problema. A pessoa não consegue sair desse círculo vicioso. Né? Tenta, quer, mas alguma coisa arrasta. Por isso que a Dr. Masaru Taniguchi diz que é a mão misteriosa que arrasta o homem, né? O destino do homem. O mindset fixo, né, da doutora Carol era mindset, a pessoa pensava que nascia com quantidade fixa de inteligência, de habilidade, de competência profissional. Mas o mesmo conceito pode ser aplicado em relação à riqueza. Muitas pessoas
pensam que a quantidade de riqueza, né, ou seja, os recursos materiais, minerais, dinheiro, alimento, moradia, tudo é limitado. Né? Essa é a ideia que passam. É a ideia que tem falta nesse mundo. Tem mais gente do que recurso. Então, falta dinheiro, falta comida, falta moradia, falta roupa. Então, a maior preocupação dessas pessoas passa a ser a distribuição dos recursos materiais, né? E não a sua produção. Como o recurso é limitado e tem mais gente, precisamos dividir de forma igual, né? Esse é o fundamento socialista. É a ideia que passam, né, os partidos, os players políticos, enfim, para cooptar pessoas, né? Engajar as pessoas nessa ideia. É uma ideia infantil, né? Bom, não digo infantil porque todo mundo, quando tem seus 20, 30 anos, né, é meio comunista, né? Eu já passei por isso, achava que o recurso era limitado e o maior problema do mundo era a distribuição. É o que passa nas escolas, né, nas faculdades em geral. Mas depois você vê que isso é tudo jogo de palavra, né? Ninguém tem, no fundo, não tá muito interessado em resolver problema de ninguém. Está querendo usar isso como uma plataforma política para se projetar, para chegar ao poder. Depois que chega ao poder, as pessoas esquecem completamente que teve esse tipo de compromisso. É o que fazem, em geral, as pessoas se posicionam em favor do meio ambiente, etc, etc, só para ganhar notoriedade, né? Tá cheio de exemplo no jornal. Como a preocupação é a distribuição, não se preocupa com produção, o que acarreta mais falta, né? O maior problema é distribuir, mas não se preocupa em produzir. Então, como não se preocupa em produzir, gera mais falta por isso que é bem visível, né, nesses tipos de regime político, gera mais pobreza, cada vez vai ficando mais pobre. Então esse é o que, né, não é do livro da doutora Carol, eu chamei de Mindset da Pobreza. Mindset da Pobreza surge de acordo com a lei mental, manifesta aquilo que reconhecemos, aquilo que a gente aceita, que a crença é um pensamento que a gente aceita. Por reconhecer a falta, né, vamos criar faltas ao nosso redor, nós vamos atrair faltas materiais, ou seja, pobreza, né? Por ter esse tipo de mindset que a nossa atitude, né, a nossa confiança é baixa, porque nós não acreditamos que o esforço e o trabalho podem aumentar a riqueza. As pessoas que pensam assim falam, não adianta eu esforçar, não adianta eu trabalhar. Né? Existe uma quantidade limitada de riqueza que está em poder dos ricos, de algumas pessoas, né, privilegiadas. Então, não adianta esforçar. Né? E a atitude, a confiança é baixa. Né? Eu, graças a Deus, não tive isso. Né? Tive o mindset da dificuldade, mas nunca pensei que, embora na faculdade ainda tinha essa ideia da distribuição, né, do igualitarismo, etc. Mas eu tive bons professores de sociologia que mostraram o outro lado também. E logo cheguei à minha conclusão que era muita conversa. O que é pobreza, então?
Pobreza é falta de comida, falta de moradia, falta de roupa, né? Não falta recursos materiais. Isso é pobreza, quando falta moradia, comida, etc, etc. Chamamos esse estado de pobreza. A pobreza, conforme ciência mental, já estudamos isso na série anterior, mas só para recordar. A ideia é o molde roteiro dos acontecimentos futuros. Né? A forma existe enquanto a ideia existir. Esse é o princípio da ciência mental. Tudo começa na imaginação, no sonho, né? Na capacidade de criar, desenhar. E quando você desenha, então, a falta na sua cabeça, pensamento de falta, essa gera uma ação e acaba materializando faltas à pobreza. Mas por que criamos essa ideia da falta? Por que o homem pensou que existem faltas? Estava lendo o livro, o best-seller Homo Sapiens, né? Fala da evolução da humanidade, e pelo que consta no livro, o homem caçador-coletor vivia bem, né? Tinha abundância de recursos, vivia bem, então não tinha falta na natureza. Claro, não tinha tecnologia, né? Não tinha ferramenta, tinha suas dificuldades para caçar e coletar grãos, encontrar raízes comestíveis, folhas comestíveis, etc. Mas tinha abundância, né? Tanto é que quando acabava o recurso ia para outro lugar e achava comida em abundância. A origem da pobreza, que é o mindset fixo da falta, que é o mindset da pobreza. De onde surgiu isso? O homem foi criado a sua imagem e tudo foi dado, né? No fundo, assim, o homem só tem uma necessidade, né? Porque tudo foi dado ao homem. O que falta ao homem? Se olhar o Gênesis, né? Tá aqui, no Gênesis 1, na criação, criou o homem à sua imagem e semelhança, que é da primeira criação, criou animais, aves, peixes, né? Frutas, árvores, etc, etc. E tudo foi dado livremente, no incondicional. Nem exigiu bom comportamento. Tudo foi dado e tudo era perfeito. Ou seja, tudo era abundante. E aqui a segunda criação criou o homem do pó da terra, inspirou o sopro da terra, que é o equivalente a eis que vos dei, deu tudo, né? Todas as coisas foram dadas ao homem. E aí vem a história do Gênesis 3, expulsão do jardim do Éden, né? Viu que estava nu, né? E aí é que começa é onde o homem nota a falta. O homem só tem uma necessidade, né? Porque tudo foi dado. O que falta ao homem? Se só tem uma necessidade, só tem uma falta, óbvio. O que falta ao homem? Ao homem só falta uma coisa, na verdade, para ser para ser feliz, viver bem. Porque Deus criou o homem perfeito, livre e provido de tudo. São três coisas que tem que gravar na cabeça. Eu sou perfeito, eu sou livre e eu sou provido de tudo. Isso você tem que afirmar constantemente. Eu sou livre, eu sou perfeito, eu sou provido de tudo. Porque eis que vos dei. Então, quando é que o homem viu as faltas e criou a pobreza? Quando viu isso? Quando viu que a si próprio como matéria, viu o mundo material, percebeu o mundo material. E isso está na terceira parte do Gênesis, que é a expulsão do jardim do Éden. O homem foi expulso do paraíso, onde era provido de tudo, e teve que depender do suor do teu rosto, né, para tirar o sustento. Teve que
se sujeitar à lei da causalidade. E aí o homem, quando comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Isso quer dizer, viu o mundo dualístico, viu pelo lado do dualismo, pelo lado da inteligência cerebral, inteligência material. Os nossos 5 sentidos só percebem dessa forma, forma dualística. Sem a sombra você não vê a luz. A gente não consegue perceber só a luz se não tiver o lado escuro. A gente não consegue enxergar o branco se não tiver o preto. E assim que viu o mundo dualisticamente. Por isso que comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Viu que estava nu, né? Ou seja, viu que o corpo, viu a matéria. Se você não enxergar o teu corpo, você não sabe se está nu ou não, né? Quando viu o corpo, quer dizer, viu a matéria. Quando você vê do ponto de vista material, você vê tudo finito, limitado, esgotável. Então, aquele homem da caverna, né, saiu da caverna, olhou e vi que na caverna ou na tenda morava 10 pessoas, sei lá, 10 famílias, não importa. E que lá fora, no campo, só tinha 5 porquinhos. Porque materialmente eu vejo finito. O problema do material é que eu consigo contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aí eu conto o número de pessoas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. Tem 5 porquinhos, falta 15. Né? Quando eu vejo as coisas materialmente, no alcance dos meus 5 sentidos, que eu enxergo na minha frente, são 5 porquinhos. Se tem mais 500 porquinhos lá no meio do mato, eu não enxergo. O que eu enxergo é que naquele momento tem falta. É isso que aconteceu. O homem enxergou a falta. E aí viu a necessidade de estocar, preocupar com o alimento que perece. Por isso que Jesus Cristo disse: não preocupeis com o alimento que perece. Se, né, Pai dá suprimento e abundância para todas as aves, todos os animais, por que o homem haveria de preocupar com a comida que perece? Não deve preocupar com comida que perece, quer dizer, não veja a falta. Né? Se você vê a falta, isto vai materializar a falta. O que aconteceu aqui nessa expulsão do jardim do Éden, no Gênesis 3, então? No fundo, o homem não acreditou em Deus, né? Não acreditou no eis que vos dei, né? Que o homem é perfeito, que o homem é livre e que o homem é provido de tudo. Essa falta de fé, essa falta de Deus é que cria falta, né, no mundo. O homem da caverna viu a falta. E aí isso foi repetindo gerações e gerações. O mundo todo hoje acredita que existe falta. A economia, a produção das coisas é baseado na falta, na crença que existe falta. Eu vou produzir riqueza porque tem falta. Mas a mesma crença que produz riqueza, né, acreditando na falta, por mais que produz riqueza, continua tendo falta. Basta ver o mundo 100 anos atrás. Nós produzimos muito menos riqueza do que hoje. Hoje nós produzimos uma quantidade milhares de vezes maior, mais riqueza do que 100 anos atrás. Mesmo descontando, fazendo a mesma proporção de número de pessoas 100 anos atrás versus quantidade de riqueza produzida, vamos ver que estão produzindo muito, muito mais riqueza. Mas nem por isso o problema da pobreza do mundo acabou, por causa da crença, né?
É a mesma relação, é a mesma explicação em relação a remédio. A crença da doença faz que o homem produza remédio, mas a mesma crença que existe doença cria novas doenças. Então, por mais que o homem produza remédios, a mente, né, da humanidade, a consciência, cria novas doenças. Mas está vendo, né? 50 anos atrás, nem isso, né? Talvez 25, 30 anos atrás, a maioria das doenças que existem hoje não existia, né? Tá, não tinha os recursos de medicina nem de remédio, mas é a crença que do combater uma coisa cria a solução, mas a própria crença cria nova doença. Então, a crença de que existe falta faz produzir a riqueza, mas por mais que a humanidade crie riqueza, vai gerando novas faltas. É isso que acontece com o mundo hoje. Mindset da pobreza, então, é o pensamento que existe a quantidade de riqueza, a quantidade de recursos materiais, recursos naturais, dinheiro, etc., etc., é pouco, há insuficiência, há faltas. Né? Então, é em função disso que se cria a situação de carência. Então, tem o Sr. Shizu Dodo, era um farmacêutico que morava em Kochi, Japão. Ele adotou esse princípio da insuficiência. O princípio da insuficiência é que o homem se move devido à insuficiência, porque falta dinheiro, o trabalho porque falta dinheiro. Então, por mais que você trabalhe, o pensamento de falta vai criar nova falta, né? Falta dinheiro. E é isso que acontecia na vida desse senhor Shizu Dodo. Ele era farmacêutico, tinha uma boa formação, até ganhava bem, mas por mais que ele trabalhasse, ele não conseguia sair da situação de carência, de pobreza, de dificuldade financeira. E a esposa dele, por mais que ele trabalhasse e conseguisse dinheiro, reclamava que era insuficiente. Ele trabalhava, falava, eu ganhei tanto, apresentava para a esposa, ela dizia, mas isso não dá, isso é pouco. E os dois viviam uma situação desarmoniosa, enfim, tinha uma série de problemas, né? Claro, para criar insuficiência tem que criar doença, dificuldade, estragar as coisas na casa, né? Ter que gastar em coisas não previstas, e é o que acontecia na vida desse casal. Até o dia que seu Shizu Dodo conheceu o ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi, que é diametralmente oposto ao princípio da insuficiência. O ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi diz que a riqueza é ilimitada. Né? E, aliás, era uma das grandes briga, né, entre aspas, com o partido da esquerda na época no Japão. Queria implantar o socialismo, né? E porque recurso era limitado, tinha que se preocupar com a distribuição da riqueza. E o Dr. Masaru Taniguchi dizia, não, a riqueza é ilimitada, o homem só tem que... A riqueza, o conceito dele, né, que eu gravei pela primeira vez que eu li, eu gravei isso, eu tenho como uma frase preferida. Desde que não afastemos de Deus, que é a provisão infinita, a riqueza vem de acordo com a necessidade de diversas formas. Né? A riqueza vem, cumprida a finalidade, ela desaparece. O que você não pode é segurar. Como está na Sutra, tudo vem de acordo com a necessidade,
cumprida a sua finalidade, desaparece. Então você não pode tentar prender. Se você não prender, começa a circular naturalmente e você vai ser provido naturalmente. Então o Sr. Shizuo Dodo, quando teve contato com o ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi, ele mudou, né, leu os livros, claro, isso não foi de um dia para o outro, mas à medida que ele ia lendo o livro, foi entendendo o que é a provisão infinita, né, que estamos providos de tudo. E que ele conta é que quando ele começou a fazer isso, a esposa parou de reclamar dele. Diz que ele ganhava até menos dinheiro, mas a esposa parou de reclamar, nunca, não falava que era insuficiente. E muito pelo contrário, agradecia a ele, né, pelo trabalho. O casal voltou a viver em harmonia e também, naturalmente, os problemas dentro de casa foram solucionados, os gastos diminuíram e ele resolveu o problema da insuficiência. Quando a nossa mente se enriquece, também os bens materiais se tornam abundantes. No aspecto real, todas as coisas estão completas e são suficientes desde o princípio. É exatamente por isso que sentimos desejo de obter isto ou aquilo para manifestar este aspecto real suficiente também no aspecto fenomênico. Se queremos uma coisa, é porque esta coisa já existe e já foi dada ao homem. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.